Olá! Eu resolvi fazer o estudo do livro de Neemias, né? E para você poder se situar um pouquinho, eu vou fazer uma breve introdução contando um pouquinho do pano de texto, do contexto em si, antes de chegar propriamente no livro de Neemias, né? Eu vou tentar fazer um apanhado, depois eu vou deixar na descrição do vídeo algumas referências, né? E vou deixar uma tarefa também, tá? Mas antes de começar a falar, eu queria ler o Salmo 137, que diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai com algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esqueci, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Se eu não preferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse foi um salmo que foi escrito quando o povo estava sendo levado cativo, né? E os opressores pediam canções, como fala. Mas o que aconteceu, né? Por que o povo foi levado cativo? A gente volta lá atrás, quando o Senhor chama Abraão, quando ele levanta Moisés, quando ele faz a promessa da terra prometida, quando ele faz a promessa de que estaria com o povo todo o tempo, e ele também faz as demonstrações dizendo que se desviassem seriam arrasados, se desviassem não haveria misericórdia. O Senhor levaria cativo, tiraria da terra, né? E faria com que eles fossem escravos. E isso de fato acontece, né? Acontece na verdade, o povo é levado cativo em 3 levas. Eu anotei aqui dados, vou ler porque são números. Eles são levados cativos pelo pecado de idolatria, né? Porque eles sempre se afastavam, sempre levantavam sempre desobedeciam os mandamentos. E aí eles foram levados em 3 levas. Primeiro foram em 1605 a.C., que foram os jovens nobres de Judá. E aí a gente lembra de Daniel, seus amigos e todos esses. Depois, em 597 a.C., mais ou menos 11.000 pessoas, entre eles o profeta Ezequiel. E a terceira leva, em 586 a.C., todo o restante do povo de Judá, menos Jeremias, o profeta Jeremias, e os mais pobres. Os mais pobres foram deixados. Imagina o que ficou, né? E aí a gente tem como base desse contexto das levas algumas referências bíblicas, mas eu vou deixar da parte que fala que o templo foi queimado, que tudo foi destruído, que Jerusalém foi arrasada, que está lá no segundo livro de Reis 25, no versículo a partir do 8, vem falando: Jerusalém e o templo são destruídos. Se você for ler, você vai perceber o que foi acontecendo e todo o contexto, né? E por que isso tudo acontece? Simplesmente por desobediência. Mas da mesma maneira que Deus proferiu através da boca dos profetas que ia ser levado cativo, da mesma maneira ele também deixou uma promessa de livramento, de que se o povo se voltasse, se o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, ele resgataria, ele teria misericórdia, né? E quem faz tanto a fala do cativeiro é Jeremias,
assim como a fala da promessa do livramento do cativeiro também, né? Então, assim, é muito interessante, antes da gente começar a ler, a estudar o livro de Neemias, a gente pincelar essa parte do livro de Reis, de 2 Reis 25, a partir do 8, e depois que a gente perceber que o povo foi levado, você vai lá para Crônicas, deixa eu abrir aqui, no último capítulo de 2 Crônicas. Peraí que essa Bíblia tem estudos. Ela, lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, fala da restauração do povo, né? Lá no versículo 22 e no 23, onde Deus, vou ler, para não ficar só nas minhas palavras, né? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, assim como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Assim, o que a gente percebe que assim, Deus, em sua soberania e grandeza, ele, ao mesmo tempo que ele fala que vai haver o cativo, do mesmo modo que quem levou cativo foram outros reis, do mesmo modo, para quando ele aponta para um livramento, ele também levanta o rei Ciro, um rei que não é judeu, que na verdade os judeus estavam subjugados a ele, e ele coloca ali o desejo no coração dele para que ele faça o levantamento diante daqueles que estavam sob o domínio dele, para que essa gente se juntasse, e ele pergunta: aquele que quiser ir, e que voltasse para reconstruir o templo. Então, do mesmo modo que o cativeiro veio a partir de reis que vieram e destruíram e levaram o povo cativo, da mesma maneira o Senhor levanta dentre aquele que estava deixando o povo cativo um que libera aqueles que quisessem, olha só, aqueles que quisessem retornar para casa para reconstruir, para recomeçar. E aí é quando se dá início a esse retorno. A princípio a gente pode pensar assim, tá? Foi liberado para voltar um rei liberou para que voltasse, então vai ser de um modo simples, vai ser rápido. Não, é uma trajetória. E da mesma maneira que quando eles foram levados cativo foram 3 levas, da mesma maneira quando eles retornam em 3 levas, né? A primeira leva veio mais ou menos 50 mil exilados, eles retornam com Zorobabel, mais ou menos 538 a.C. Depois voltam mais ou menos 17 mil sob o comando de Esdras, em 457 a.C. E a terceira leva é o que a gente vai aprender agora no estudo de Neemias, que volta a 444 anos sob a liderança de Neemias. Cada leva chega à cidade que estava arrasada, destruída, queimada, com um propósito. Então vai ficar de lição: lê o livro de Esdras. Lê todo o livro de Esdras, e aí na próxima semana você vai receber um vídeo de estudo do primeiro capítulo de Neemias. Aí a gente vai estar situado no contexto. Eu espero que vocês gostem. Tô fazendo com muito carinho. Eu espero que eu me faça entender, que às vezes eu falo um pouquinho rápido, às vezes eu posso deixar alguma dúvida, e o que eu quero muito é que a gente tente se encontrar para poder conversar, para poder tirar dúvidas, para poder a gente ter essa troca, que o estudo é isso, né? Uma troca. Então prepare-se para o estudo, faça as suas leituras, tenha um bloquinho de anotação, um caderno, alguma coisa assim. Todo estudo que eu me baseio, eu escrevo, tudo é escrito. E tudo, sabe? Papéis e papéis e papéis.
Eu tenho o hábito de consultar em outras versões da Bíblia, mas você faça do seu jeito, da sua maneira. Mas no nosso próximo encontro, espero que você esteja com seu caderninho, com seu bloco, com a sua caneta, com as suas anotações, com a tarefa de casa sendo feita do livro de Esdras, da leitura do livro de Esdras, para que a gente possa aprender mais da palavra do Senhor, tá bom? Fica o meu carinho a todos que estão acompanhando, espero que vocês gostem, tá bom? Tchau, até o próximo capítulo.